Oi, gente. Boa tarde. Eu vou chamar a nossa convidada. Todos e todas estão me ouvindo? Bem, oiê. Enfim, meu nome é Priscila Celeste. Opa, chegou nossa convidada, Olá, Thalita. Boa tarde, Thalita. Que bom estar com você aqui. olá, boa tarde, igualmente. Então, hoje meu nome é Priscila Celeste e a gente está aqui recebendo vocês no Instagram da Pedra da Gávea para conversar sobre diversidade na educação com a nossa convidada, a Thalita Peixoto. Né? Foi também um lindo encontro. Ela é sócia e fundadora do Clubinho Preto, que é um clube que gera conteúdo educativo e de cultura antirracista para crianças. A nossa convidada tem um currículo incrível, que eu vou ler, porque senão eu vou esquecer. Ela é professora universitária, é consultora e mentora de negócios. Ela é doutoranda em administração na Copiade, na UFRJ. É mestre em administração de empresas pela PUC-RJ, com pós-graduação em International Management pela Université Pierre Mendès, em Grenoble, na França. Ela é pós-graduada em marketing pela FGV e é bacharel em administração pela UFRRJ, a Universidade Rural do Rio de Janeiro. Então, a gente vai conversar sobre, enfim, sobre diversidade na educação, sobre o que é um material, o que é um conteúdo antirracista, como é que a gente pode, qual é o papel da gente como pai e mãe nessa história agora, né, nessas manifestações, nesses acontecimentos que contagiaram o mundo todo. Mas antes de eu passar a palavra para a nossa convidada, eu quero me apresentar para vocês. Eu sou... primeiro falar por que eu estou aqui no Instagram da Pedra. Né? Eu sou, primeiramente, uma avó da Pedra. A minha neta mais velha, nossa neta mais velha, estuda na Pedra da Gávea, em Ipanema. O nosso outro netinho, que está fazendo um aninho, também vai para lá. Eu sou amiga pessoal, tanto da Cris quanto da Ana Beatriz, que são as sócias da Pedra. Nós somos sócios investidores da Pedra. E eu tive a felicidade de participar muito de perto da criação do projeto pedagógico, dos pilares e dos princípios da Pedra. Então, eu tenho uma ligação com a Pedra afetiva, profissional e de identidade, de princípios, de valores. A educação que a Pedra pratica é a educação que eu também acredito. E por que eu estou aqui para falar de diversidade na educação? Então, eu sou casada, eu sou professora, tradutora. Eu sou casada, nós temos 5 filhos, 4 mais velhos, que têm 35, 33, 32 e 30. Mas eu tenho um raspinha da panela, que é o Renan, que tem 14 anos. O Renan nasceu na nossa família com 2 anos, né? E a nossa família, uma família branca, de classe média alta, morando da Zona Sul do Rio de Janeiro, de repente se viu em contato com a discriminação racial, né? Quando o Renan tinha 7 anos, a gente entrou numa concessionária BMW na Barra para ver um carro. O Renan ficou assim meio afastado da gente. Quando ele veio se juntar a gente, o vendedor estava ao nosso lado, virou-se para ele e disse: sai daqui, isso não é para você. E virou-se para nós e disse assim: esses meninos entram na loja, incomodam os nossos clientes, vendem coisas, vocês me desculpem. Esse episódio foi um divisor de águas nas nossas vidas, teve N desdobramentos, muita gente conhece a gente porque esse episódio ganhou o Brasil inteiro e o mundo, foi uma das primeiras denúncias, a gente denunciou, ganhou na vara civil o processo. Eu criei uma página que ficou conhecida e depois eu descobri até que a Thalita já conhecia a página da gente. E a partir daí, enfim, eu tive contato com esse tema, me dediquei, fui aprender, fui estudar e participei de muitos projetos relacionados à discriminação ao racismo e à discriminação racial. Mas agora, Thalita, fala de você, do clubinho, da tua inspiração, do que é, o que é um conteúdo educativo e de cultura antirracista. Conta pra gente. Legal. Bom, primeiro, para começar, eu gostaria muito de agradecer o seu convite, Priscila, e o convite da Escola Pedra da Gávea, né, para a gente falar de um assunto que ele, a princípio, ele pode parecer muito delicado, muito difícil, mas eu acredito que é um assunto que a gente precisa tratar,
né? A gente precisa trazer para conversar. E o clubinho também está me ensinando a tratar esse assunto de uma forma mais leve, né? Apesar de tudo, que a gente consiga trazer uma certa leveza, principalmente quando a gente fala dos nossos filhos, né? Então, é sempre muito importante a gente buscar realmente falar sobre racismo, né? Falar sobre as dificuldades, né? Que é a experiência de uma criança negra, de uma pessoa negra na nossa sociedade, né? Então, eu agradeço muito esse convite, né? E também por ter te conhecido, né? Eu já segui a tua página, via os conteúdos que você fazia já há algum tempo atrás. E aí, quando eu descobri quem era você, então tudo ficou muito mais bacana. É, bom, Priscila, bom, eu sou, né, sou a Thalita, eu e meu marido, nós fundamos o Clubinho Preto, né? O Clubinho Preto, ele atualmente, a gente trabalha com assinaturas infantis, né? E é um clube de assinatura infantil com temática afrocentrada e antirracista, tá? Na verdade, o Clubinho, ele já está sendo pensado realmente para ser uma startup de impacto social com foco em diversidade racial. Tá? Mas a gente vai falar hoje, né, do primeiro braço do clubinho, do primeiro segmento do clubinho, que é esse sistema, esse clube de assinaturas infantil. Né? Então, essa ideia, na verdade, ela surgiu ano passado, né? Eu e meu marido, a gente buscando conteúdos para oferecer para o nosso filho. Né? Nosso filho é um menino negro de 3 anos, né? Agora ele está com 3 anos. E eu comecei a esbarrar numa dificuldade, né? Dificuldade essa que eu já conhecia um pouco, né? Eu tenho 6 sobrinhos e eu via que era difícil oferecer para eles brinquedos com representatividade, né? Era difícil fazer a escolha, por exemplo, de livros, né? Para que eles pudessem ler, né? Então, materiais que trouxessem uma diversidade ou uma representatividade para eles, né? Então, isso eu já via como tia, né? Só que quando a gente se torna mãe, né, Priscila? Quando a gente se torna a pessoa responsável por formar aquele serzinho, né, Uhum. aquela pessoinha, nossa, como a gente vê que isso é que a dificuldade, a grande dificuldade que as famílias têm de encontrar esse conteúdo. Né? Então, por mais eu já tinha ouvido, por exemplo, outras empreendedoras, outras pessoas falando sobre isso. Olha, o mercado infantil, a gente tem dificuldade. Só que quando a gente está dentro do problema, né, Priscila, é que realmente a gente se dá conta de que é urgente, de que a gente precisa de alguma forma, né, da forma com a qual a gente conseguir tentar gerar essa mudança. Né? Uhum. Então, a gente deu início ao Clubinho Preto, por incrível que pareça, no meio do isolamento social, né? Como eu sou professora, enfim, de administração, né, de empreendedorismo, de marketing, eu já tinha esse modelo de negócio na minha cabeça desde o ano passado, na minha cabeça já, né, rascunhada, Uhum. mas eu me planejava para fazer esse lançamento no final desse ano, né? Porque eu tinha algumas outras demandas, algumas outras questões que eu estava focando. Só que quando chegou o isolamento social, eu acabei me reprogramando, né? E aí eu pensei, bom, vamos começar a trabalhar as redes sociais. Eu procurei uma profissional, uma parceira, né, que é uma pessoa muito especializada em comunicação antirracista, que me ajuda com o conteúdo e com as redes sociais do Clubinho, né, que é a Catiuxa Vatuzzi. Ela é comunicóloga e ela é especializada em comunicação antirracista. Então, ela é que me apoia, e aí a gente conversou na primeira semana de isolamento e pensamos, olha, vamos lançar então as redes sociais, os conteúdos, e aí depois, quando acabar o isolamento, a gente começa então a operacionalizar, a vender, né? E aí a minha surpresa foi que no terceiro post no Instagram, né, a gente não conseguiu nem começar a trabalhar as outras redes, no terceiro post no Instagram, já apareceram pessoas interessadas, né? Então, eu quero comprar, como é que faz? E aí eu não estava nem preparada para isso, Priscila. Eu falei, gente, a pessoa quer comprar, como assim? Eu já tinha mapeado alguns fornecedores, né? A gente também trabalha com afroempreendedores, né? Que são empreendedores negros e negras, que têm um foco específico, né? Em prover produtos e serviços para pessoas negras, para crianças negras. Então, como eu já tinha mapeado, ano passado já tinha conversado com algumas pessoas, né, em alguns eventos, já tinha feito
algum networking, foi como esses afroempreendedores que eu já conhecia, e a gente começou a fazer as primeiras entregas, né, de assinaturas. E aí, de lá para cá, o clubinho começou a crescer bastante, né, graças a Deus que vem num crescente, e a gente também entendendo um pouco mais sobre as demandas do clubinho. Hum. Né? Eu falei muito, Priscila, mas eu ainda não falei sobre esse conteúdo antirracista, tá? E Pois olha só, eu me empolgo, tá? Eu vou falando. Qualquer coisa você me interrompe, tá bom? a gente escuta muito falar, sobretudo nesses últimos tempos, né? Depois desses movimentos, manifestações aqui e lá fora, a gente escuta falar o tempo inteiro, né? Como é que você vai ser antirracista? 5 etapas para você ser antirracista. O que é que você tem que prestar atenção para você ser antirracista? Mas o que é um conteúdo antirracista? Em que um conteúdo antirracista é diferente de um conteúdo que não tem essa ótica, que não tem essa perspectiva para a diversidade. Ok. Então, o conteúdo antirracista, na verdade, ele busca mostrar, né, oportuniza que as crianças, as crianças negras consigam se ver representadas de forma positiva e para as crianças brancas que elas entendam que existem outras possibilidades de existência, que existem outras crianças, né, e que existem crianças negras, né, e que também essas crianças negras estão representadas de forma positiva, né? Isso a gente vai desenvolvendo nas crianças negras e nas não negras, a gente desenvolve alguns aspectos justamente para trabalhar essa questão da diversidade. Né? Porque no nosso país, a nossa sociedade, estruturalmente, ela é racista. Né? Então, por que ela é racista? Porque ela já vem de algum um bom tempo com políticas públicas, né? Com vários aspectos da nossa vida cotidiana sendo impactados de tal forma que a experiência das pessoas negras nesse país é uma experiência completamente distinta de uma pessoa branca. Né? Então, eu também não estou dizendo aqui que viver no Brasil é uma coisa simples, coisa fácil, todo mundo. Eu Ninguém. não estou dizendo isso. O que eu estou colocando aqui é que já é difícil para empreender, a gente tem uma série de dificuldades no nosso país para pessoas brancas e pessoas negras. Só que, além dessas dificuldades que qualquer cidadão brasileiro tem, as pessoas negras precisam enfrentar o racismo e principalmente esse racismo estrutural. E também, quando eu estou falando do racismo, eu não estou falando de injúria racial. Racismo de eu chamar alguém de algum nome para ofender, né? Para ofender por conta da cor da pele ou dos traços, tá? Quando eu falo racismo, eu estou falando dessa estrutura que a gente tem hoje que faz com que pessoas negras tenham menos oportunidades do que pessoas brancas, né? Que pessoas brancas consigam ascender, né, de uma forma menos difícil que uma pessoa branca ter acessos e ascender na nossa sociedade do que uma pessoa negra. Né? Então a gente está sempre sendo colocado meio que à margem. Não, e eu queria muito compartilhar com vocês, todos que estão assistindo, assim, imagino que o público da gente tenha várias pessoas brancas, né? Então eu queria muito compartilhar com vocês como esse processo se deu comigo, pessoalmente, né? Então, nesses últimos tempos a gente tem escutado muito falar, né? Aquela célebre frase da Angela Davis que é: não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Né? Então, eu acho importante a gente fazer esse contraponto, que é um pouco o que você acabou de falar. Né? Quando eu não sou racista, significa que eu repudio ética e moralmente as atitudes racistas. Né? Então, eu vou me colocar na roda. Quando eu escutei do cara da BMW, sai daqui, para falar para o meu filho, sai daqui, né? Isso não é lugar para você. Obviamente, me veio uma indignação e uma revolta muito grande, e eu recebi solidariedade de muitas pessoas que, como eu, não são racistas. Significa um repúdio moral àquela pessoa, aquele ato, aquele comportamento, aquela ação. Ok. Só que eu digo que foi um divisor de águas, porque a partir daquele sai daqui, isso não é lugar para você, eu comecei a pensar, eu comecei a olhar à minha volta. E eu comecei a perceber que, de fato, aquele não era lugar para o meu filho, porque não tinha ninguém igual ao meu filho em lugar nenhum onde eu vivia.
E a partir daí, eu fiquei me perguntando, vem cá, mas por quê? A gente mora num país onde 56% das pessoas são negras ou pardas, né? Como é que eles não estão em lugar nenhum, né? Que estranheza é essa? É só com meu filho? Eu pensava isso. Será que é só com o Renan? Não é possível. E aí eu fui tentar aprender, né? Eu fui tentar buscar respostas, né? Na história. Aí você vai começar a entender, acho que foi ensinado para você a história do europeu, do branco, do vencedor, do colonizador, né? Você não aprendeu a história do negro escravizado, né? Nem a gente chamava de escravo, né? E não é escravo. Escravo é uma condição, é um carimbo, né? Escravizado é uma posição onde você é colocado por um outro grupo. São dois grupos nessa história. E aí eu comecei uma abolição, a nossa abolição, gente, mas a gente estuda aquela abolição tão romantizada. E a abolição, né? Eu fiquei tão chocada quando eu vi que a Lei Áurea tem 2 artigos. Um que diz a escravidão a partir dessa data está extinta no Brasil, e o segundo que diz revogam-se quaisquer disposições em contrário. Ou seja, todo aquele contingente de pessoas, né? Não houve uma política de ressarcimento, não houve uma política de reinserção na sociedade. 2 anos depois, metade daqueles negros tinham morrido. De crime, de miséria, de fome, enfim. E aí eu comecei a entender exatamente o que você falou. O racismo era muito mais do que uma atitude, vamos dizer assim, moralmente condenável de uma, duas, de 10. Não é individual. O racismo é um elemento estrutural da sociedade brasileira. Então eu pensei, é minha história também. Não é a história dos negros da África. É a minha história, é a história do Brasil. Então eu tô nessa. E onde é que eu tô nessa história? Então, de um lado eu entendi, poxa, isso aqui é muito buraco, é muito mais embaixo do que eu imaginava, né? E do outro eu entendi, mas como é que a Priscila entra nessa parada? A Priscila entra tendo um privilégio a vida inteira só porque ela era branca. O que não quer dizer que eu seja racista, ou que eu seja culpada pelo racismo, ou que eu não condene moralmente as pessoas racistas, ou até que eu não tenha mérito pelas minhas conquistas. Só quer dizer que eu também sou responsável, né? Eu faço parte dessa história e eu sou responsável por ela. Aí você deixa de ser não racista, e é importante a gente saber que é um processo, que até hoje eu estou vivendo, é um processo, né? É um aprendizado. Estamos todos nós aprendendo. Todos nós aprendendo. Então é um processo, quando você se responsabiliza, você entende o que é, né? Historicamente, antropologicamente, filosoficamente, você entende como é, e você se responsabiliza, aí você está pronto. E eu não tive ajuda, eu não tinha um clubinho preto para me fornecer material para eu ensinar meu filho. Eu tive que aprender. Então, eu acho importantíssimo. E como eu enriqueci como pessoa. Abriram-se para mim portas incríveis. Eu conheci autores que eu não conhecia, eu conheci pessoas que eu não conhecia. Então, eu queria que você falasse um pouco também isso. Como é que isso pode enriquecer, né? Como esse conteúdo antirracista pode enriquecer? Por que a gente vai agora, né? Nós pais, vamos pensar diante de tudo que aconteceu e nossos meninos e meninas vão enfrentar, né? Porque esses meninos e meninas negros vão começar a ocupar seus espaços. Como é que a escola pode contribuir para isso? Como é que o pai e a mãe podem contribuir para isso? E como é que isso enriquece a vida dessas famílias, né? Não só dos meninos, mas das famílias. Sim, perfeito. Eu vou começar falando dessa questão como as pessoas brancas não conhecem qual é a experiência das pessoas negras, né, em geral, no nosso país, isso não fica muito explícito, né? E aí, por isso, a gente vê, às vezes, quando as pessoas relatam situações onde sofreram racismo, a gente vê outras pessoas que não são negras, né, minimizando, relativizando, né? Então, assim, é por isso que é muito importante a gente conhecer a nossa história, né? E por mais que você, como pessoa branca, você tenha tido, né, uma caminhada de conquistas e tudo mais, mas você precisa entender também que esse racismo estrutural, né, e estruturante, como a gente costuma dizer, ele dificulta
a vida das pessoas negras e ele beneficia, né? Então, existe uma vantagem sobre essa desigualdade racial. Então, se tem alguém sendo prejudicado, é porque algumas pessoas estão usufruindo de benefícios e de vantagens em relação a isso. Então, o que eu gostaria muito que as famílias brancas, os pais, né, pais, mães, né, familiares pensassem você como pessoa branca, você prefere que o seu filho usufrua dessa vantagem, que ele vai ter uma vantagem, é porque você não percebe porque isso é naturalizado, Muito. mas ele vai ter uma vantagem. Quando ele for concorrer com o filho da Priscila, né, numa vaga de emprego, o empregador vai olhar, a pessoa que vai fazer o processo seletivo vai olhar, só de olhar, não viu nem o currículo, já vai achar que o jovem branco é mais capacitado, né, já vai ter uma outra visão. Então, assim, esse tipo de vantagem, né, que as pessoas brancas têm no nosso país hoje em dia, é preciso que você entenda que essa é uma vantagem, vou colocar entre aspas, porque assim, a gente está, na verdade, reforçando essa estrutura racista. Né? Então, ou você, né, usufrui, né, seus filhos usufruem dessa, que talvez possa parecer uma vantagem, mas que lá na frente, gente, isso vai ser muito ruim. Né? A gente, quando você falou da Lei Áurea, né, nós tivemos 25 gerações escravizadas. E nós estamos há 3 ou 4 gerações libertas, né? Libertas nessa condição que você colocou, né? De simplesmente abriu a porteira e jogou na rua. Então, quem sobreviveu, quem tá aí, né? Tá aí, tá até hoje sobrevivendo. Então, a gente tem, né, uma primeira geração que só queria só não morrer, né? Que aí veio uma segunda também com todas as dificuldades e ainda com muito racismo, né? E a gente está nessa terceira. Nessa terceira e quarta, a gente começa a ver, né, algumas poucas políticas públicas tímidas que estão ajudando essa geração que está chegando agora, né, a tentar ocupar algumas posições. Né? E aí, na educação, aí já falando, por exemplo, do ensino superior, né, que a gente tem ações afirmativas, a gente hoje tem mais jovens negros nas universidades, mas a gente ainda tem uma questão de subemprego, né, desses jovens que estão estudando, que estão se formando, inclusive nas melhores universidades. Então, essa também é mais uma evidência do racismo estrutural. Né? Porque se eu me formei, né, enfim, fui uma aluna aplicada, busquei oportunidade, tenho uma ótima formação, por que eu não consigo, né, uma posição que esteja adequada ao meu currículo? E por que uma pessoa branca consegue oportunidades, né, muitas vezes com um currículo ainda em construção ou inferior mesmo ao meu? Né? Então, assim, o que hoje, né, pode parecer uma vantagem, se a gente tem essa análise histórica, se a gente olha isso num contexto, você percebe que isso, na verdade, isso não é uma vantagem, isso é um aprisionamento. Você vai viver numa bolha, você vai colocar a tua família numa bolha e vocês vão viver dessa bolha durante todo esse tempo. E para que isso? Né? Eu acho que, assim, principalmente hoje, quando a gente pensa, né, que a gente está criando os nossos filhos para o mundo, né, para serem cidadãos globais, né? E a gente vê que o Brasil está muito atrasado nessas discussões, né, antirracistas, né? A gente vê outros países muito mais avançados. Então, assim, você está criando o teu filho numa bolha dentro do Brasil, né? Qualquer contato que ele tiver, quando ele sair, ele vai olhar para ele e vai falar, gente, olha isso, olha a educação que eu recebi, né? Olha a visão de mundo que eu tenho agora, totalmente diferente, né? Então, é importante... Pode falar. Você amplia a sua visão de mundo. Você acrescenta a sua visão de mundo. Tem uma frase do Leonardo Boff que eu gosto muito. Você enxerga, né, com seus olhos e interpreta com os pés por onde você andou, né? Um ponto de vista. Então, se os seus pés só andaram em lugares onde você vê iguais a você, né? Será que a gente está preparando, né? A gente, né, como elite branca, será que a gente está preparando os nossos filhos quando a gente proporciona para eles experiências em que eles vão com as quais eles vão interpretar o mundo sob uma única ótica? O que eles estão perdendo, é o que eu costumo dizer. Às vezes a gente
se, vamos dizer assim, é como você falou, né? Fica um assunto muito árido quando a gente fala de privilégio, né? É como se Uhum, eu tivessem apontando para você e dizendo, olha, você... Mas não é isso, né? O minuto que você uhum, compreende, você abre horizontes. O que você falou, você não se aprisiona, você, pelo contrário, você se liberta para ver. Então, quando um menino se branco abre para a diferença, né? lindo. Quando um menino branco é apresentado, por exemplo, a um ritual de religião africana, aquilo é cheio de magia, cheio de personagens maravilhosos, quer dizer, assim, está abrindo para ele novos horizontes, né? Novos horizontes Uhum, de criatividade. A criatividade é isso, é exercício. É por onde sim. é o que você escolhe da vida, né? A gente é, Uhum, Priscila é tudo que ela viveu, né? E se eu só uhum, experiências, né, com pessoas iguais a mim, poxa vida, minha vida vai ser tão limitada e tão pobre se ela pode ser tão rica. Então, eu acho que a gente também tem que enxergar isso. Eu achei lindo essa imagem que você colocou, com uma libertação, não como um aprisionamento, uhum, não como abrir sim. mão, sabe? A gente não está abrindo mão de um lugar, a gente está ganhando, né? Então, por exemplo, Uhum. quando eu Construir um mundo melhor, né? Pois é, quando eu abro, quando eu entendo que o racismo é estrutural, eu me posiciono diferente em relação a políticas públicas, por exemplo. Porque eu vejo, como Uhum, você falou, que não é uma questão de capacidade, é uma questão de uhum. oportunidade. E Isso. aí eu consigo enxergar de um jeito muito mais humano e muito mais inclusivo, mas porque eu entendi, né? Então, assim, a gente Uhum. quer para os filhos, o que que a gente quer para os nossos filhos, né? Que mundo a gente quer deixar para eles, né? Vou pegar um gancho, lembrando do programa Roda Viva, em que esteve presente o professor doutor Silvio Almeida, né? E falando também sobre racismo estrutural. E ele falou que quando a gente se dá conta que o racismo ele é estrutural, a nossa responsabilidade aumenta, né? Por quê? Porque ou você é antirracista, ou você toma posição e fala, olha, isso é inadmissível, então eu preciso fazer alguma coisa em relação a isso, ou você simplesmente, o seu silêncio está fazendo com que a gente reforce essa estrutura, né? Então, quando a gente entende que o racismo ele é estrutural, a gente consegue fazer algo, né? Isso é muito bacana. Tem uma entrevista que já tem alguns anos essa entrevista do Mano Brown, né? Ele fala de uma, é muito interessante, né? Tem uns 2 ou 3 anos essa entrevista, que ele relata o seguinte, que ele estava num banco. Eu não sei se você chegou a ver essa entrevista, esse trecho. Ele estava no banco, na fila do banco chegou uma senhora branca e falou com ele: Nossa, meu filho é super seu fã. Ele, que legal, que bom e tal. E ela falou assim: Só que ele está com um problema. Ele tem um problema que é o seguinte: quando ele vê alguma situação de discriminação, ele começa a fazer um estardalhaço e eu não quero ele envolvido com problema. E ele fala mesmo, ele gosta de rap, ele ouve rap, eu acho que isso está influenciando ele, e ele está agindo desse jeito, eu não estou gostando. O que você poderia me dar de conselho? O que eu falo com ele para ele parar com isso? E aí a resposta dele foi: Mas espera aí, deixa eu te perguntar um negócio. Qual a cor do seu filho? Aí ela: Não, então meu filho é branco. Aí ele disse: Bom, então a senhora está me dizendo que seu filho é branco. Ele vê uma injustiça acontecendo com o preto, ele pula na frente. A senhora está achando isso esquisito? Não, dá meu telefone aqui para ele. Esse cara é sensacional. Tem uma coisa errada aí, né, nesse esquisito, né? Pois é, então, assim, justamente para falar. E essa nova geração também, né, Priscila? Ela vem mais consciente, porque ela vem com mais conteúdo, acessando mais conteúdo e entendendo, né? Entendendo a nossa história, entendendo a estrutura do nosso país, né? E aí, isso é importante também que a gente se prepare, que a gente tenha esse conhecimento, né? Quando a gente oferece no Clubinho Preto uma caixa, né, que vai com livros, né? Então, são livros onde os personagens, os protagonistas das histórias são personagens negros. Esses personagens negros, eles estão muito bem representados, eles têm uma história naquele contexto, né? Então, tem a família negra com profissões diferentes. Então, é toda uma história para já ajudar a criança, né? Naquele imaginário, para ela formar aquele imaginário, né? De que Você as pessoas negras são possíveis. constrói uma outra imagem, né? Aquele estereótipo. Isso, Você tá, exatamente. ele não vai crescer com aquele estereótipo, né? Isso. E quando a gente fala, por exemplo, de famílias de classe média alta, né? Vou pegar a zona sul do Rio de Janeiro, por exemplo, né?
para a gente poder oferecer esse exemplo, vai ficar um pouco mais claro, né? Então, por exemplo, uma criança branca na Zona Sul do Rio de Janeiro, muito difícil, né? Vai ser muito raro, infelizmente, vai ser raro que ela tenha contato no seu dia a dia Sim. com pessoas negras em posições de liderança, né? Em cargos de prestígio. Então, como ela não vai ver esses profissionais negros com tanta frequência, qual vai ser a experiência dessa criança branca? Ela vai estudar em escolas de alto padrão, que normalmente, né, por conta desse racismo estrutural, a gente ainda não tem a população negra podendo prover, né, uma educação de qualidade, investir, né, uma grana. Lembra daquelas 3 gerações, né? A gente Uhum. partiu de uma geração que estava na rua, uma segunda geração que de repente tem, né, alguma coisinha para uma terceira, então a gente ainda está nessa construção, né? E aí essa criança branca, na verdade, ela vai, o olhar dela já vai se tornar um olhar impregnado desse racismo. E aí ela chega em casa, vai assistir a televisão, vai entrar na internet. Quem é que está na televisão sendo bem representado? Quem é que está nos desenhos animados dos canais a cabo, dos canais abertos? Né? Então, ela só vai ver pessoas brancas, né, e trajetórias de pessoas brancas o tempo inteiro. Nas propagandas, ela só vai ver pessoas brancas. Aí as bonecas, né, os bonecos, os brinquedos. Então, isso está impregnado. E a gente cria os nossos filhos sem se dar conta disso. Né? E aí, qual é a experiência, por exemplo, de uma criança negra na Zona Sul do Rio de Janeiro? É uma experiência, né, muito parecida com a da criança branca, só que ela, num determinado momento, ela vai entender que ela é negra. Uhum. Né? Ela vai entender que ela é negra e que ela não tem outras pessoas, né, como ela, né, com as mesmas características físicas dela, em posições também de prestígio. Claro. Então, isso para essa criança vai construindo esse imaginário. Ela vai socializar na escola, e aí os coleguinhas, né, que também estão impregnados dessa vivência, né, dessa mídia, de tudo isso, né, que no nosso país, né, a gente considera o belo, né, aquilo que se aproxima da beleza europeia. Né? Então, tudo que vem, né, dos traços negros, negroides, né, cabelo crespo, ou também de indígena, né, a pele, que não é uma pele branca, tudo isso é colocado como feio. Né? Então, já cedo na escola, a criança ela já entende que o cabelo crespo é feio, que a criança com a pele negra é feia. Né? E aí, dentro do ambiente escolar, já começam essas tensões. Então, uma criança negra, muito pequena, ela já pode começar a ter contato com essas manifestações racistas por parte de crianças, né, dos próprios coleguinhas, que estão, gente, sendo criados, porque assim, todos nós fomos criados para sermos racistas. Pessoas negras para reproduzirem racismo, pessoas brancas para serem racistas. A gente é socializado dessa forma. Assim como a gente também foi criado para ser machista, né? Ou para as mulheres também reproduzirem machismo. Então, assim, se a gente deixar o barco fluir, né, na correria do dia a dia, nessa, Priscila, que a gente sabe, né? E assim, a gente trabalha muito, então a gente tem realmente que contar com o apoio da escola, e os nossos filhos vão estar o dia inteiro na escola, para a gente correr lá, trabalhar, performar, aquela coisa toda. Isso é uma experiência que todos nós, né, basicamente compartilhamos, né? Então, nem sempre a gente consegue oferecer, né, conteúdos ou estar próximo, né, e educar as nossas crianças. Né? A gente acaba tendo que terceirizar boa parte disso para a escola, para outros profissionais, né, para a gente poder dar conta de tudo que é a nossa vida, a loucura que é a nossa vida. Então, isso acaba passando muito rápido. Né? A gente pisca o olho, a criança já está crescendo e ela já está crescendo com esse olhar impregnado. Né? Eu vou te falar que eu tive muitas, porque o Renan hoje tem 14, né? Ele tinha 2, hoje tem 14. Isso foi uma coisa que me fez sofrer muito. A escolha da escola, até eu entender que ele precisava, né? É um processo, até como eu nunca tinha vivido isso, então até eu entender, até eu fazer essa passagem e compreender que ele precisava de modelos, que o que era bom, que a melhor escola para ele não era a escola que eu tinha como modelo na cabeça antes. Era a escola onde ele pudesse também conviver, né? Também olhar para esses modelos que você fala. Então, assim, eu acho que tem
não querendo reproduzir, né? Quantos passos, o que fazer. Mas, assim, eu acho que se a gente se a gente percebe, né, o racismo estrutural, a nossa posição privilegiada, a gente passa primeiro a não encarar, a não naturalizar tanto. Sim. Então, não é tão natural assim que a escola do meu filho, né, não tenha nenhum profissional negro, a não ser nada contra, nada para rebaixar ou para Sim. diminuir ninguém, mas a não ser o porteiro, digamos. Uhum. Ou pessoa que lava o Isso, limpeza, equipe de hora que limpeza. lava, nada contra, são profissionais como qualquer profissional, merecem o nosso respeito, Muito. qualquer profissional. Sim, digno. Mas assim, é o que você falou, você vai associar, né, a cor da Uhum. pele a uma posição, né? A gente vai no shopping Leblon, que é que não tem negro nenhum. É a moça que está limpando. Mas se eu me dou conta disso, né? Eu sei que a gente não vai, como você falou, né? São 3 séculos de escravidão, né? E Uhum. mais essas 3 gerações, mais um século de Quase. negros libertos. Então, assim, a gente não vai mudar isso, mas a gente pode ter um olhar mais atento, né? Eu acho que Sim, faz sim. parte da sua postura. Eu, por exemplo, aconteceu uma coisa há pouquíssimo tempo comigo. Que olha que eu sou uma pessoa super ligada e super. Mas, assim, agora, a gente é cliente de um escritório de advocacia há anos. A gente era Uhum. cliente do pai desse advogado, desse profissional, e agora o escritório está com filho. Então, há anos. E há pouco tempo a gente teve uma questão que a gente foi resolver com eles e eu me dei conta de que eu vou lá há anos e nunca. É um escritório grande, de nome, de renome, no Rio de Janeiro. Nunca encontrei nenhum advogado negro. E aí eu perguntei pro meu amigo, pro dono do coisa, eu perguntei a ele, vem cá, peraí. Sabe? Aí ele disse, Pri, eu nem me dou conta. Sabe? A gente não se dá conta. Porque é um privilégio que a gente tem como default, sabe? Como é o que Sim. é na nossa vida. Pronto. É Uhum. assim. A gente olha para o lado num restaurante, a gente olha para o lado no avião, da viagem, a gente olha para e tá tudo certo. A gente nem se questiona Uhum. disso. Aí ele disse para mim assim, Pri, eu vou prestar atenção nisso no próximo processo seletivo. Entende? Então, eu acho que tem pequenas atitudes. Se a gente Sim. se dá conta, né? Então, aí, falando com Uhum. as meninas da escola, né? Quem é que desenha as estratégias da escola? Tem uma pessoa que possa representar, né, Uhum. 56% da população brasileira aqui no meu lugar, no meu espaço, né? Então, quando eu vou Uhum. escolher, assim, eu sei que isso. É claro que eu tenho uma ligação, né? Meu filho. É meu filho que Uhum. vai no Shopping Leblon e está sendo único. E eu Uhum. recebo, como eu falei, solidariedade de. A gente tem a solidariedade das pessoas não racistas. Tenho de Uhum. muitas. Que dizem para mim, não, Pri, revoltante tratarem o Renascença. Eu tenho. Mas e a solidariedade das pessoas antirracistas? E Sim. é o caso desse nosso amigo e profissional que trabalha com a gente, que a gente presta serviço para a gente há tantos anos. Né? Quer Uhum. dizer, faz parte, eu acho que também de uma postura antirracista. Então, assim, é a escola promover. Qual é o papel da escola? Né? Promover, ter profissionais que mostrem esse outro lado, é, Uhum. ter materiais, né? Sim. Ter Eu perspectiva. posso até ir além, Priscila. Mesmo aquelas escolas em que tem pouquíssimas crianças negras, ou que não tem, né? Porque existe isso, né? Existem escolas que não tem, você não vai encontrar crianças negras, né? Ou pouquíssimas crianças negras. Ainda assim, isso é muito importante, né? E é importante que você tenha também profissionais negros, né? Em posições também de tomar decisão, de traçar estratégias, né? Para que as crianças também vejam, né? Exatamente. Para que as crianças brancas também enxerguem isso. É o que eu falei, você quando você entende, se responsabiliza, isso não é um problema dos outros, é um problema meu. Uhum. Eu estava até lendo uma coisa da Djamila, que ela estava falando sobre você ter um filho negro, um marido negro, e tem 2 posturas, você usar como escudo ou você entender que você pode ouvir essa pessoa, olhar o que essa pessoa está vivendo e tomar uma atitude, né, proativa Uhum. em relação ao futuro dessa pessoa, né? Então, assim, não é porque eu, Priscila, tenho a ver com isso, não é porque eu sou mãe do Renan, é porque eu sou
uma pessoa brasileira inserida no meu país, que olha à minha volta e vê o que está acontecendo, que tem uma responsabilidade, né, de deixar, né, de fazer alguma diferença na sociedade em que eu vivo. Eu tenho também o meu menino, né? E eu tive muita dificuldade. Porque você imagina, ele tem 14. Há 10, 12 anos atrás, era muito diferente do que é hoje. Caminhamos, temos muito a caminhar. Mas já Sim. caminhamos muito, né? Deixa eu só falar uma coisa para as pessoas que estão vendo. Eu estou vendo mais ou menos as mensagens. É difícil para mim ler, eu sou meio cegueta, gente, me desculpe. Mas se vocês tiverem perguntas, vocês podem fazer, né? Podem. A gente está indo numa direção. Quer ler alguns comentários? Quer que eu leia? Tem algumas pessoas fazendo alguns comentários aqui. Né? Eu vi agora, a geração nova está chegando para mudar. E tá mesmo, e tá mesmo. E eu acho que é um lugar, eu vejo, eu tenho muito contato, eu sempre fui professora de ensino médio, né? Então, eu sempre trabalhei com adolescente, a minha vida inteira. E então eu vejo muito essa juventude, e eu fui muitas vezes à universidade, dar palestra para quem estava entrando na universidade, né? A gente trabalha com essa ponte, né? O cara sai do ensino médio para ir para a universidade. E assim, essa geração é muito talentosa, tá aí, né? Então, assim, é importante que a gente olhe para eles, né? Porque o que eu falei não é capacidade, é oportunidade, né? A gente não pode imaginar que um menino que trabalha enquanto estuda, que ajuda a casa, que toma conta do irmão mais novo, que etc, seja igual ao meu, que vai para aula de inglês, vai jogar tênis. Não é a mesma coisa. Não está falando da mesma coisa. Então, a gente compreendendo isso, né? A gente entende que a população carcerária é predominantemente negra, porque a população das comunidades é predominantemente negra, porque é tão difícil. Então, assim, eu acho que essa compreensão te dá, te enriquece muito, sabe, como pessoa. Eu quero muito que meu filho seja criado com essa visão do mundo, né? Que ele não fique preso aos que são iguais a ele, nem aos que são diferentes dele, mas que ele se abra para ouvir, né? Para ouvir, né? Interpretações. E que seja ouvido, né? Porque também tem aquela coisa, você tem o seu lugar de falar, mas e o lugar de ouvir, né? Eu acho que assim, essa nossa experiência do clubinho, ela trouxe muito isso também, sabe? Porque nos primeiros meses, a esmagadora maioria das nossas assinaturas eram para crianças negras. E aí, mais recentemente, a gente viu famílias brancas oferecendo esses conteúdos para os seus filhos também. E eu comecei, na verdade, eu já vinha fazendo essa reflexão, mas eu comecei a pensar também, o que adianta eu oferecer esse conteúdo para o meu filho, eu educar o meu filho para ele ficar reagindo a racismo, né? Se a gente está falando de criança, por que a gente não educa as crianças para não serem racistas? Né? Então, se você educa as crianças para que elas sejam antirracistas, né? Para elas enxergarem uma situação, e como disse lá o Mano Brown, né? Falar, não, isso não está certo. Não, eu não vou fazer isso, não faz isso. Né? Então, se a gente está educando as crianças brancas para serem as antirracistas, aí sim é que a coisa muda. Porque senão, Priscila, a gente vai ficar a vida inteira criando crianças negras para sofrerem racismo, só que agora a diferença é que elas vão se dar conta de que estão sofrendo e vão saber reagir, sabe? Eu acho que dá para a gente dar um passinho além, né? E esse passo além é conscientizar as famílias da responsabilidade, né, de reverter esse quadro. Claro. Porque não foram as pessoas negras, não foram os indígenas que inventaram o racismo. Não foi a gente que inventou. Mas a gente está sempre tendo que sobreviver a ele. Né? Ele está sufocando a gente e a gente está tendo que sobreviver a ele. Então, se a gente começar a ensinar também as próximas gerações a não sufocarem, né, as pessoas não brancas, aí a coisa realmente muda. Tem duas pessoas aqui te fazendo uma pergunta. Gostariam de saber como é que você pensa esse conteúdo do clubinho. Quer dizer, como é que você elege esse conteúdo, pensa esse conteúdo para as crianças? O que você usa como ponto de partida para isso? É um livro, né? Falou? Então, na verdade, é o seguinte: o clubinho, ele foi pensar, a princípio, ele foi pensado mesmo para crianças negras, né? E aí a gente começou a receber também famílias de crianças não negras. Então, e aí eu vou até abrir um parênteses aqui para fazer um comentário. Uma mãe me mandou uma mensagem questionando, perguntando, né, sobre o conteúdo da caixa, né? Que a caixa do clubinho, normalmente, geralmente, a gente manda um livro
e mais um ou dois itens, né? E esses itens que vão na caixa são itens de afroempreendedores e podem ser roupas, acessórios, é, produtos para cabelo, né? Para cabelo crespo, cabelo cacheado, né? E aí uma mãe mandou uma mensagem para mim perguntando o seguinte: olha só, eu sou mãe de um bebê branco e eu queria saber, assim, eu estou interessada no livro. Eu queria saber o que acessório, roupa, o que você vai mandar, né? E aí eu respondi para ela que quando eu montei o clubinho nessa configuração, na verdade, o que eu pensei, o que eu imaginei, foi realmente assim de trabalhar alguns elementos, a questão também do empoderamento estético das crianças negras, Uhum. né? Porque tem momentos na vida de uma criança negra que obviamente, você oferecer livros, né, é muito importante, mas, por exemplo, aquela criança que sofreu racismo na escola, né, que ela está sofrendo com aquilo, ela não quer ir para a escola, né? Então, os pais precisam começar a trabalhar empoderamento estético, para que ela se ame, que ela se aceite, os seus traços negroides, a sua pele negra, o cabelo, né? Então, às vezes, para a gente é tão importante quanto mandar um livro, mandar um acessório de cabelo, mandar um produto, né, que é adequado para aquele tipo de cabelo, que é para a criança ver, e ela pode cuidar do cabelo dela, que aquilo não tem, que não machuca, que não dói, né? Que na verdade ela está se cuidando, ela está aprendendo a se amar, né? E assim as roupas também. Então eu falei para ela que prioritariamente a gente manda esses itens nessas situações, porque quando as famílias se cadastram a criança, tem um campo de observação onde eles colocam ali uma série de questões. E aí pode colocar o que quiser. O que meu filho gosta, qual o personagem que ele gosta, o que eu estou trabalhando com ele. E algumas famílias colocam isso. Agora a minha filha quer que alise o cabelo, né? Porque na escola já deu problema. Você nem imagina Então, em casa o que esse cabelo já foi. Esse cabelo já foi raspado. Esse cabelo já foi grande. Esse cabelo já foi louro. Uma vez pintou de louro. Esse cabelo já teve desenhos. Esse cabelo já passou por N coisas aqui em casa em busca da sua própria identidade. Aqui em casa já foi uma loucura esse cabelo. uma geração anterior, por exemplo, meu marido ele passou a vida inteira raspando a cabeça, né? Porque para os meninos negros isso é uma questão, né? Você não pode deixar o cabelo crescer, não pode, né? Você tem que raspar a cabeça. Então, o menino negro sempre raspa a cabeça, gente. Por que raspa a cabeça, né? Então, essa mãe que me questionou isso, depois eu até fiz um áudio para ela explicando essa questão. E aí, o áudio que ela me retornou foi assim: ela foi muito sincera e eu gostei muito de ter ouvido isso dela. Que ela se deu conta de que ela estava pensando exclusivamente na experiência do filho dela. Ela falou para mim, ela falou: Thalita, olha, você me desculpa, mas assim, quando eu fiz essa pergunta, eu nem pensei que você fornece para criança negra. Eu só pensei no meu filho, o que o meu filho vai receber. Foi isso que eu pensei, ponto. Eu não pensei que as crianças negras passavam por esse tipo de situação e que elas precisavam desse conteúdo nesses momentos, né? Então, assim, ela tem um bebê ainda, né? O filho dela é um bebê. Então, assim, da mesma forma que a gente também fica perplexo, né, de ouvir uma coisa dessa, né? Por um outro lado, Priscila, isso também, para mim, eu entendo isso como a possibilidade que ela tem agora de mudar a criação do filho dela. Ele é um bebê, Claro. né? Então, ela agora, essa ficha caiu nela agora. Olha o que ela pode mudar na educação do filho dela, É, né? eu digo, Então, é uma oportunidade, né? quando eu digo para o meu filho branco, né? Olha que linda essa minha filha, né? Olha que linda essa menina negra. Eu tô tendo uma atitude antirracista, né? Eu tô ensinando a ele que a beleza tem outras formas, né? Que a beleza Exatamente. não é necessariamente o que a gente padronizou e universalizou como beleza, né? Então, Uhum. quando a gente vê uma comemoração tão grande da comunidade negra, quando alguém é eleito, sei lá, Miss, isso representa É. muito, muito mais do que ter a Miss negra lá no pódio Uhum. ou no palco, né? Representa uma mudança no padrão de beleza, né? Representa que todo Sim. mundo está olhando para aquela pessoa negra como uma pessoa bonita, né? Quando você vê um professor negro, um cara na academia que faz uma pesquisa, um negro que faz uma pesquisa incrível, é muito mais do que um negro, né? É você reverter uma lógica
E para uma negra, eu vejo para o Renan, que já tem 14, né? Esse modelo é importantíssimo, né? Então, eu tive que procurar uma escola que tivesse um professor preto, negro, porque, entendeu? Ele precisa olhar para alguém e dizer assim, olha só, eu tô lá, né? Eu tô ensinando. Sim. Eu não tô só, eu tô mostrando o caminho para alguém. Eu também posso ter uma posição de alguém que está mostrando o caminho para alguém, né? Então, assim, é importantíssimo essa virada. Então, isso as famílias podem fazer, né? Isso a escola pode fazer, né? Romper com esse padrão universalizado de beleza, né? Praticar. E Priscila, e até o olhar do aluno para a gente é diferente. O olhar do aluno é diferente. O olhar do aluno para a gente, olha que eu trabalho com adultos, né? Que eu estou no ensino superior, né? Graduação e pós-graduação. Até o olhar do aluno negro e da aluna negra, quando vê a gente entrando em sala, já é outra coisa. Já é outra coisa. Eu tenho um amigo pessoal, né? Que é professor universitário, né? E ele agora está em Portugal, né? Ele vai passar uma temporada lecionando no mestrado, né? E ele me contou como é que foi a primeira aula dele, né? Então, ele passou, né, por algumas experiências desagradáveis, né? Porque a gente também, quando está em determinadas posições, né? Infelizmente, nem sempre a gente é visto, né? Às vezes a gente é visto com muito descrédito, muita desconfiança, né? Por parte de alguns, né? Mas por um outro lado, né? A gente também recebe um carinho muito grande, principalmente dos alunos negros que se veem representados. Então, ele disse para mim que quando terminou a aula, era uma fila de alunos, né? Tinham muitos alunos africanos, né? E também portugueses com a descendência africana, né? Ele disse que quando terminou a aula, foi uma fila dos alunos cumprimentando ele. Professor, olha que aula muito boa, eu gostei muito do que você falou. Então, assim, isso é diferente. O impacto que isso tem, né, na trajetória de uma pessoa negra é totalmente diferente. Eu digo para você por mim, entendeu? Quando eu vou a um lugar que eu me surpreendo, vou a uma palestra, que eu me surpreendo com um intelectual negro, né? Me dá uma alegria, sabe? Porque é como se eu estivesse vendo meu filho ali, entendeu? Sim. Meu filho naquele lugar. Então, para mim, é imensa, né? E sempre que eu vejo, assim, em qualquer lugar são espaços que, assim, vão se abrir. Eu acho que é importante a gente, nós, né, que somos brancos, a gente entender que isso não tem volta. Esses espaços vão se abrir para esses meninos e meninas que vêm aí. Né? Não tem como voltar. Exatamente. Então, se a gente puder preparar os nossos meninos brancos para que eles se enriqueçam com isso, né? Não disputem, não há necessidade de disputar um lugar, né? A gente pode se enriquecer mutuamente, né? Porque a gente que é branco, né? A gente exalta muito a cultura negra, a música negra, né? Entretenimento. Moda negra, né? O ritmo negro. Mas na hora de colocar, né, a comunidade negra nesse lugar, no lugar dos espaços a gente resiste muito. Porque eu acho que a gente vê isso como um embate, né? Acho que está mais na hora que nós e essa comunidade da Pedra, que é uma comunidade de jovens, né? Que tem vocês, né? Você que tem o Thales, vocês que têm crianças pequenas que estão crescendo. Então, está mais do que na hora, né? De que a gente, como você falou, a gente tenha leveza e que a gente eduque as nossas crianças para que elas convivam, que não seja um embate, né? Seja uma cooperação, um enriquecimento, né? A gente quase no finzinho aí, eu não sei como é que funciona muito bem, mas acho que cai, né? Caio, eu tô até dando uma olhada aqui no horário também. Eu vou pegar um ganchinho rapidinho no que você falou, porque lá atrás você falou um pouco sobre criatividade, né? E a gente já está vendo, Priscila, as empresas, especialmente as empresas multinacionais, com programas de diversidade e inclusão, né? Porque as empresas já perceberam que quando você tem olhares diferentes, equipes, né, formadas por pessoas que trazem os seus saberes dentro das suas diferenças, né, da sua caminhada, isso é muito importante para a criatividade e para a inovação, né? Porque você ter pessoas que estudaram no mesmo lugar, frequentaram os mesmos lugares, com as mesmas experiências, fica muito difícil de você inovar, né? Então, o Vale do Silício está aí mostrando isso para a gente. E você que é especialista, né, em consultora mentora de negócios, tem um mercado aí fora, né? Tem 56 pessoas
que são negras, né? Então, preparar Sim. o teu filho para ser um líder do futuro significa prepará-lo para considerar de uma forma muito especial, né, 56% das pessoas, né? Sim, com certeza, com certeza. Como consumidores, como pessoas que Cada, precisam de produtos e cada serviços, prestador, né, de forma especializada. claro, E existe um estudo da McKinsey já de alguns anos que mostra que as empresas que estão se abrindo para programas de diversidade e inclusão, inclusive racial, são empresas mais lucrativas. São empresas que normalmente lucram as 500 maiores empresas americanas, as que têm programas de diversidade e inclusão, elas são mais lucrativas, são 22% mais lucrativas. Então, além de tudo que a gente está falando aqui de benéfico, isso também já se mostrou sustentável do ponto de vista financeiro. é muito legal. Deixa eu, antes da gente terminar, ou de acabar, ou de cair, não sei muito bem como é que funciona, eu queria dar uma dica para quem se interessou, né? Quem achou, olha, eu acho que essa caminhada é a minha caminhada. Eu acho que é bacana e que meu filho tenha esse olhar, né? Então eu quero me informar mais sobre isso. Então eu vou dar uma dica para vocês desse livrinho aqui, ó. É o Pequeno Manual Antirracista da Djamila Ribeiro. A Djamila Ribeiro é uma filósofa, é uma professora, uma pessoa respeitada aqui e lá fora, publicada, né, Thalita, aqui e lá fora, traduzida aqui e lá fora, que é uma mulher incrível. E ela fez esse manual, pequeno manual antirracista, que eu recomendo para todo mundo que quiser entrar nesse universo, né? Se informar e entrar nesse universo. Acho que é uma dica que eu queria deixar para vocês. Então é isso. Legal. Eu queria só dar então uma última dica aqui sobre o Clubinho Preto, né? Como eu comentei, além dos conteúdos, né? Além do nosso foco do segmento infantil, né? Afrocentrado e antirracista, todos os nossos fornecedores são afroempreendedores. Então, uma forma de você também ser antirracista é justamente você apoiar negócios, né? De afroempreendedores, né? Porque a gente, quando empreende, também tem uma dificuldade muito grande, como em todos os outros aspectos, né? E quando as famílias, por exemplo, que estão buscando conteúdo para os seus filhos, as famílias brancas, elas também me dão muito apoio, porque a assinatura que elas fazem comigo, elas estão dizendo o seguinte, ó, é isso aí, É isso. é esse caminho mesmo. Então a gente está comprando, a gente está apoiando o seu negócio. E não só o meu negócio. Para trás, quem está me fornecendo e quem está fornecendo para quem está me fornecendo. É E isso. também são pessoas negras, que estão aí batalhando e buscando aí o seu lugar ao sol. É isso mesmo. A gente está reforçando essa cadeia de talentos, né? Que só estão. Não é falta de capacidade, é só falta de oportunidade, Isso. né? Exatamente. E aí, Priscila, o Renan, quando ele tiver maior, se ele quiser também abrir a empresa dele, se ele quiser, o que ele quiser fazer, tomara que ele já se veja mais representado, que as possibilidades já sejam melhores. Então, é isso que eu penso para o meu filho de 3 anos também. Né? Aí, Agora, a gente está tentando plantar algumas sementinhas para eles colherem lá no e futuro. que vocês se aventurem para os adolescentes, porque nós aqui da galera dos adolescentes precisando muito de uma força para mostrar para esses meninos que a gente tem autores negros maravilhosos, mas que se adequem à realidade deles, né? Ao interesse deles, né? E etc. Então, Exatamente. Vamos, estamos preparando. enorme. Muito obrigada. Eu agradeço em meu nome, em nome da Pedra, em nome de todo mundo que está assistindo. Foi lindo ouvir você falar. Seu projeto é muito incrível. E vamos junto. Ai, muito obrigada. Olha, eu queria agradecer imensamente pelo convite, por ter conhecido você. Foi sensacional.